Agora, 2003, 2014, por que vocês venderam? Tu sabe que a gente estava naquela época, a gente estava querendo crescer. Vocês eram 3 sócios? Sim, eles eram, os famílias investidores eram controladores, naturalmente, pelo todo o capital que colocaram, a gente, de investimento, mas eu tinha uma participação relevante na companhia. Mas vocês tiveram mais investidores depois ou não? Não. Eu sempre oferecia, mas sempre... Não, deixa que eu faça. Deixa que a gente faz. A gente acabou fazendo, diria assim, umas 2 rodadas e meia, eu diria assim. Internas. Internas, com os próprios investidores. Guilherme Strumpf. E eles fizeram 2,5 porque teve uma de passagem que quando a gente fez um movimento de investimento, quando entrou a operação da adquirência, a gente teve que fazer um novo capital, mas foi bem estratégico, porque a gente acabou fazendo uma questão importante de POS e tal lá. Mas foi e o movimento quando teve a crise em 2008, 2009, que houve uma crise de funding, então tivemos que fazer um aporte de capital, porque a gente movimentava recarga de telefonia, pouca gente sabe disso, mas a gente cresceu muito em recarga de telefonia. Nossa, a gente foi responsável pela migração da recarga de cartão para... Nós somos o maior digitalizador do mercado. Do cartão pré-pago. Isso. A gente chegou a ter 40%. Para a maquininha. A gente chegou a ter 40% do mercado passava pelas maquininhas da GetNet. 40%. Eu lembro disso, que é na banca. Colocar pré-pago no meu TIM. Mais de 4 bilhões de reais por ano com um cartãozinho. E a gente fez ele virar digital. Então a gente tinha uma necessidade de crédito. Então imagina com carência de crédito. Foi bem complicado ali. Que loucura. Então isso foi tudo com um investimento próprio mesmo da família. Só que é o seguinte, o que acontece? A gente estava começando a expandir internacional. A gente estava já com uma filial no Chile, a gente estava começando a olhar a Colômbia, olhar México e dando uma ciscadinha lá nos Estados Unidos, porque a gente viu que o mercado americano, qualquer 1% do mercado americano já era ultra mega rentável, né? E a gente vê que tinha, e até hoje, né? Incrível, né? Lá tem muita oportunidade. O sistema de pagamento financeiro deles é horrível. Até hoje. É impressionante como ainda para trás. Como está para trás em relação ao mercado brasileiro. Com todo respeito, pelo amor de Deus, aos Estados Unidos, mas aqui a gente, até por causa das inflações, a gente foi teve que ser mais eficiente, mais eficaz, né? Mas eu olhava isso e aí o que aconteceu foi que acabou falecendo o Dom Emílio, que era o principal que cresceu o Santander muito com parcerias, né? Tá. E quando trocou para a Ana Botín, ela veio com uma estratégia mais de incorporar, de poder consolidar no banco, para o banco crescer e ter maior pujança. Estratégia não tem coisa errada, não pode trocar todo dia, né? É isso. Então, nessa estratégia, a GetNet era um dos principais parceiros estratégicos do Santander no mundo, então é um caminho natural, foi eles virem procurar a gente para fazer uma aquisição. A gente não foi a gente eles que procuraram a gente. Claro, a gente analisou o mercado, fomos com várias opções também, mas naturalmente demos a preferência ao nosso parceiro, que tinha ajudado a gente a crescer, e não apenas natural, mas corretamente, por quem sempre nos ajudou, foi importante. Claro que tem que negociar, é parceiro, mas também tem que fazer uma boa negociação. E aí foi uma negociação que foi muito bem conduzida. Acho que, digo assim, que eu tenho um respeito, uma admiração enorme e tem um grande amigo que foi um cara que foi o grande... os negócios são sempre entre pessoas, né, Bruno? Então, no fundo, tinha um cara chamado Mário Luiz Canteiro Brantes, Mário Canteiro, uma pessoa que foi o grande facilitador do Santander Internacional, o cara que liderava toda a parte de cartões do banco. E ele foi um cara chave, assim, na nossa aliança, sabe? Então, eu podia citar para ti, sem brincadeira, assim, 30, 40, 50 pessoas que eu acho que na minha vida... mudaram o jogo, ele foi uma delas. Ele foi uma delas. E é legal, assim, eu digo, a gente sempre tem que aprender com os outros, sabe? Porque as pessoas têm muito para a gente ensinar e a gente poder dividir, né? Porque é que nem mentoria, né? Às vezes o pessoal, tu faz mentoria. Mentoria é um troço bacana, cara. É uma troca. Não é uma coisa, tu pensa, não é só... Não é um lado só, os dois. É uma troca, é um aprendizado, né? Então, isso foi muito legal. Então, acabou que eles fizeram uma oferta de aquisição, vendemos a operação, dá uma dor, dá dor, porque eu estava querendo crescer a companhia, mas a gente, não dá para perder uma oportunidade dessas, né? A gente não sabe qual é o futuro, a gente não sabe, a empresa já tinha adquirido um tamanho tal que valia a pena fazer esse movimento, né? Então, houve a decisão conjunta, né, pela venda da companhia, e aí vendemos ao banco, né? E aí eu fiz o phase-out, fiquei alguns meses com ele fazendo o phase-out, fiz aquela lista dos profissionais-chave, né? Trabalhei bastante questão de cultura para eles, mas e o banco daí assumiu, né, com seus executivos, assumiu a operação da companhia e levou para um caminho um pouco diferente, né? A GetNet tinha um caminho de crescimento internacional, um caminho baseado em competitividade e disrupção de mercado. O banco já tinha uma ideia de consolidar mais o crescimento do próprio banco, né? E não tem certo e errado, na verdade fazia todo sentido para o banco e isso ajudou o banco a crescer e fez esse caminho e fez muito bem. Eu acho que a GetNet acabou ajudando muito o banco a fazer esse processo aí. E como é que foi o dinheiro caindo na tua conta? Você lembra? Você tem que fazer essa pergunta, pô.
Como é que foi lá o dinheiro, assim, ó, que foi numa conta do Santander. Foi, claro. Lógico, né? Como é que foi? Você vê lá assim, ó, blá, 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 dinheiro, 0, como você nunca tinha visto antes. Na tua conta, né? Que você via passar na GetNet. Na conta da GetNet passava bastante dinheiro, alguns bilhões, né? Mas foi assim, eu diria o seguinte, claro, a família era controladora, eu tinha uma participação relevante, então isso com certeza... Mas assim, eu fiquei me pensando o seguinte, puxa, eu não quero ser mais um que vai pegar agora e... me deram muita chance, sabe? Assim como teve investidores que acreditaram em mim, eu pensei, puta, tá na hora agora de eu fazer esse outro caminho, entendeu? Daqui a pouco eu investir em pessoas e fazer esse retorno agora, né? Perfeito. Então, e eu olhava a digitalização do Brasil e do mundo, estava começando a acontecer no Brasil, mas principalmente na China, ali em 2014, 15 ali, principalmente 15 ali, eu comecei a olhar, puxa, Tencent bombando na China, e eu vendo assim a questão da digitalização global, né? Eu disse, puxa, eu vou por esse caminho da plataforma de digitalização e vou seguir, porque eu não consegui ficar 3 meses de aquele sabático, esquece sabático nenhum, eu fiquei numa inquietude assim, danada. É porque tu tá num ritmo tão, sabe, tão louco assim, sabe? Daí você para. Tu fica, tá aqui, aí tu acorda de manhã, não, vou fazer academia, vou viajar, aí tu viaja e fica, sabe, dá um vazio estranho, entendeu? Eu curto viajar, curto pra caramba a minha família. Mas eu curto muito também trabalhar. Filhos? Tenho 2 filhos maravilhosos. Eles assim, já não nascidos nessa época? Já. Eu casei cedo, né? Eu namoro minha esposa desde 16 anos, né? A gente tá junto há 40 anos. Ah, então quando você começou a GetNet, você já tinha filho? Já. Eu comecei a GetNet, eu já tinha 2 filhos já nascidos. Porque eu casei super cedo, casei com 22 anos, tive o primeiro com 26 e depois com 32. Então, quando comecei a GetNet, tinha recém-nascido a minha filha, né? Meu filho já era maiorzinho, tinha 6 anos e nasceu a minha filha. E aí, poxa, a gente tem uma ação muito bacana. Então, minha esposa é muito companheira, assim, maluca também. Ela se diz que não é empreendedora, mas ela é muito empreendedora, né? E a gente se completa muito, assim, sabe? Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente é muito parecido, tem coisas que a gente é bem diferente. Eu acho que isso é uma coisa que é legal, principalmente para o empreendedor, porque é aquela conversa que a gente só consegue ter com alguém que vive profundamente a gente, sabe? Então, e é difícil, porque às vezes tu tá só, né? Então, às vezes tu tem tomar decisões que tu fica, com quem que eu divido, né? Perfeito. E ela sempre teve ombro amigo comigo, muitas decisões que eu tomei na minha vida foram divididas com ela, assim, e ela me deu boas recomendações, e vou dizer, quase sempre ela estava mais certa do que eu. Porque às vezes a gente tá... Ela tá desapaixonada do problema, né? Perfeito. E ela faz o comentário, e depois, a pior coisa que tem é aquela, eu te disse, né? Eu te disse, rola. Eu te disse, rola. Eu te avisei. Então, mas ela fala com carinho, ela não fala desse jeito, ela fala de outro jeito. Mas então, quando em 2014, ali, depois da venda, você ficou ali 3, 6 meses nessa e falou, pô, eu já vou me enfiar de novo. Eu já tava, na verdade... Porque outros já estavam mais velhos, claro, né? Claro. O teu filho já devia estar indo pra faculdade, a menina já tava com 15, perfeito. 12 anos, exatamente. 13 anos. Eu tava nesse momento de vida e eu pensei, poxa, vamos... O que eu pensei em empreender? Eu disse, pô, eu tô vendo que o conceito de negócio de plataforma vão dominar, vão começar a tomar conta. Eu tava recém... O termo plataforma, o livro Plataforma foi de 2017, 2018 nos Estados Unidos. Não tinha nem o nome ainda. O conceito estava surgindo na época. O conceito no Brasil em 2019 só. Isso aqui eu vi isso em 2015. Perfeito. Qual foi o lado bom? Eu vi antes de todo o mercado. Qual foi o lado ruim? Tava muito antes do mercado. Eu vi antes de todo o mercado. Foi uma droga, porque quando eu comecei a fazer, ninguém tava entendendo o que eu tava fazendo, entendeu? Então, isso é outro problema, que às vezes quando tu monta um negócio, às vezes tu tem que também entender como é que tu posiciona esse negócio dentro da capacidade do mercado também tá de entendendo. Absorver ele. Naturalmente, eu tive que pivotar. Eu comecei a Forol. Eu lembro, Forol. Porque isso começou em 2015. 2015. Eu e o Ricardo Galho. O Ricardo, ele era o head de inovação da Get, tinha uma ação muito boa, quando a gente já trabalhava há muitos anos junto. E nós pensávamos muito parecido nessa história da disrupção digital. Então a gente via que o mundo precisava de um novo conceito de empresas que fossem escaláveis, de empresas que fossem montadas numa lógica em que entendessem que não existia mais aquele processo do tipo o on e o off, que existia uma lógica... Tudo junto misturado e que tu conseguisse escalar a empresa numa lógica de plataforma. Quer dizer, a empresa é plataforma. Esse conceito é uma coisa que a gente visualizou e a gente acreditou nesse conceito, né? E disse, pô, vamos montar isso aí. Por isso o nome For All, né? Porque é para tudo e para todos, né? Valia esse conceito, né? Então, nós começamos a montar a plataforma, a gente até criou um aplicativo para tentar explicar para as pessoas, a gente começou a fazer pagamento com QR Code antes de ter o Pix. Eu lembro. É um troço maluco, assim, né? Daí, pô, aí nós começamos a pivotar, disse, cara, vamos fazer isso para os outros e para a grande empresa, onde a dor digital ainda começou... Porque... Vocês começaram querendo fazer B2C, varejo, digitalizar tudo. A gente queria fazer uma plataforma para poder digitalizar
o mercado, né? E a gente começou a fazer um pequeno piloto para as pessoas conseguirem entender o que nós estávamos fazendo como referência. Então a gente fez um pequeno piloto lá, só que nossa ideia era a criação de plataforma. Só que a gente viu que o mercado não estava entendendo a digitalização, o mercado não estava com dor digital. Sim. Então, ainda a decisão não estava ainda no CEO, estava no CTO pensando em tecnologia e plataforma não é tecnologia, plataforma é estratégia, né? Exato. Então, a tecnologia é enabler de uma estratégia de empresa de plataforma. Então, tinha um gap. Daí a gente começou a fazer tecnologia, começou a atender grandes empresas. A gente tem aí mais de 40, 50 casos no Brasil que a gente passou pela nossa pessoal desenvolveu tecnologia, a gente fez projetos para Ambev, fizemos projeto para Shell, fizemos projeto para grandes empresas nacionais, nos quais onde a digitalização e o conceito de plataforma já era algo que era sensível para essas pessoas, né? E aí fomos começando a montar os nossos negócios dentro de uma lógica de ecossistema, né? Então a gente queria estar presente na jornada diária de vida das pessoas, né? Aquilo que tivesse frequência ou engajamento emocional, porque é onde o digital ele é mais relevante, né? Onde dados é mais relevante. Então essa era a nossa tese, né, de investimento. Aí a gente montou o grupo, né, que todo mundo conhecia a For All, foi a primeira empresa. Chamamos um grupo For para poder conectar o For All com a primeira empresa, mas todo mundo continua chamando de grupo For All, né? Mas isso aí deixa... A For All ficou tão forte, né, a marca, que acabou fazendo isso. Mas a gente começou a montar, a cada 1 ano e meio, 2, montamos um negócio novo. Então a gente foi desenvolvendo um negócio com o mesmo conceito que eu fiz com o Santander. Então a gente já estava com tecnologia, buscava quem tinha escala num dado negócio e a gente desenvolvia uma plataforma específica para aquele setor. Então a gente fez isso em entretenimento com um sócio, que é o Auhu. Depois fizemos em esportes. A Auhu é uma plataforma para entretenimento que faz tickets, né? Mas não faz só tickets também, ela faz soluções digitais para entretenimento. Então a gente opera hoje, eu acho que cerca de 18 arenas em todo o Brasil, o Teatro Bradesco, o Teatro Cachoeiro, a Vibra, então a Uhu, né? Que o nome da empresa é por causa que pensa em show que né? Então, então vem um pouco do som disso, né? Então a gente montamos com a Opus, né? Que é a nossa sócia ali, e assim a gente foi montando negócios, né? Então montamos negócios. Então nesse caso vocês são sócios de uma parte do negócio, provendo tecnologia e estratégia. Para você conseguir fazer isso. E eles entram com conhecimento do mercado e com escala inicial do negócio. Então, por exemplo, se ele tem lá o estádio, que passam 20 mil, 30 mil pessoas ali por dia, esse é o ativo que eles entram e vocês entram... Eles entram mais como produtores, né? Porque eles são produtores. Então, eles ajudaram a escalar a empresa e hoje a gente atende diversos produtores. Hoje a gente atende mais de quase 20 produtores hoje são clientes da empresa, né? Hoje uma Ingresse é competidora compete conosco. Só que a gente faz algumas coisas diferentes que a Ingresse faz. A gente faz tecnologias para poder fazer uma venda secundária. A gente tem outras tecnologias também para atender, por exemplo, uma solução para um banco, por exemplo, que quer fazer um patrocínio e que ele quer fazer uma solução específica para poder fazer, ou fazer, por exemplo, o Bradesco Music. A gente fez o Bradesco Music, a gente fez um projeto para a Universal Music também. Então a gente tem projetos... Vocês focam desde projetos para empresas maiores, isso, mas você também tem ali o produtor de evento que vai falar com o B2C no final. Perfeito. Né? A gente brinca que o ingresso é o ponto de partida da relação. E o restante a gente ajuda com marketing, com estratégia, com um processo um pouco diferente. Bacana. Né? E depois qual foi a outra? Aí a gente montou na área de esportes, a Ground. A gente hoje está atendendo alguns times da La Liga, né? O Atlético de Madrid é o nosso primeiro cliente lá, estamos fazendo uma plataforma muito bacana em parceria com a CaixaBank. A gente faz a plataforma que conecta todos os serviços do clube. Então, o aplicativo usa a nossa plataforma para te conectar os aficionados, né? Os torcedores, né? Para te poder fazer uma compra, por exemplo, no aplicativo, para te poder usar ali, para te estar chegando no sócio torcedor. Então, tudo que tu quiser conectar com o torcedor e com a arena, essa plataforma conecta, né? Então hoje a gente já tem, eu acho que 3 clubes lá em parceria com a CaixaBank. É o OS disso. Exatamente, a gente move o processo, um sistema operacional da arena, do torcedor, do time. Legal. Então a gente foi montando negócios assim, quer dizer, com esse conceito de sempre trabalhando em parceria com alguém, né? Aí nós, por exemplo, no caso lá na Espanha, a gente está em parceria com o CaixaBank lá. O CaixaBank é o nosso parceiro lá dos projetos lá.